Trata-se de uma narração do autor sobre o que ele viveu, o que ele pensa e o que pensava. Nessa narrativa, o autor vai focar-se mais em contar as experiências que teve na escola antes de atingir o ensino secundário. Gaspar é o nome do personagem que representa o autor. Todas as pessoas realmente existem, mas não pelos nomes referidos. É uma história de comédia, sendo que é uma história que retrata a vida do autor. E o autor é um jovem que já fez e faz muita porcaria. E também contém um pouco de drama. Uma vez que o autor é uma pessoa que teve algumas experiências negativas que acabou por lidar com elas sozinho. Essa história, tal como a vida de Gaspar, é uma montanha-russa de emoções. Portanto, não perca mais tempo e vem conhecer a vida de Gaspar. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde, e o livro de hoje é Diário de um Real Nigga. Bom, gente, vamos conversar sobre esse livro. O Gaspar é um menino que tem uma tendência a fazer merda, e não é uma tendência pequena. Toda vez que o Gaspar pensa que ele vai fazer alguma coisa que vai dar tudo certo, normalmente dá alguma cagada. Não só por ele ser distraído, mas porque ele é um menino extremamente azarado. O texto não vai me contar uma história de começo, meio e fim. Esse texto vai contar várias passagens da vida do Gaspar que comumente deram errado. Então vamos lá. Eu vou contar algumas partes, lembrando que eu não posso avaliar exatamente os personagens, porque são pessoas reais, entendeu? Então não cabe a mim avaliá-los. O Gaspar, enquanto pequeno, comeu uma fruta chamada pitanga. E quando acabou, ele virou: mãe, tem mais? Ela falou: não tem. Ele achou que a mãe dele estava mentindo, ele foi dormir, acordou mais cedo que todo mundo e foi para a cozinha vasculhar para ver se tinha mais pitanga. O irmão mais velho dele também já tinha levantado. Quando ele achou as pitangas, o que ele fez? Ele foi lá dividir. Por quê? Se desse ruim, ele não ia tomar a culpa sozinho. O irmão mais velho olhou para aquilo que ele estava segurando e falou: não quero pitanga não. Tá, mas não conta pra mãe, tá? Eu não vou contar. E ele já falou rindo. Quando o Gaspar coloca a pitanga na boca, não era pitanga, meus amigos, era pimenta. Gaspar entra em desespero porque tinha acabado a água e a mãe dele não havia comprado mais. Então, ele começou a fazer um escândalo. Foi quando a avó dele saiu do quarto, olhou pra ele, começou a dar risada, encheu um copão de leite e entregou pra ele. Tudo melhorou. Então, só por essa passagem, por essa historinha, você consegue compreender que o Gaspar, além dele ter uma tendência a fazer merda, a tendência a fazer merda vem junto com o azar. Então, tudo que ele faz geralmente dá errado, e isso dá um ar cômico na história. O Gaspar é um menino de 14 anos, de classe média aparentemente, e ele é angolano. Então a gente vai perceber algumas coisas na história que são diferentes da nossa cultura. Inclusive alguns dialetos, mas que dá para entender tanto pelo contexto. E se você não compreender pelo contexto, você pode deixar comentário ali, se já não houver, perguntando para o autor o que significa. E outra passagem que eu acho que vale super a pena: esse livro não é exatamente os livros que nós estamos acostumados a ler aqui no Chá da Tarde. O livro do Gaspar, o livro do Mauro, além dele ter essa pegada de diário, ele tá ainda na sua forma mais crua. Então ele só narra os acontecimentos sem efetivamente trazer algum tipo de emoção para a própria escrita. Enquanto você tá lendo, é perigoso você não achar as passagens do texto divertidinhas. Mas assim, como todos os livros do Chá da Tarde, quando eu termino, eu abro uma linha de diálogo com um amigo meu e com o meu noivo. E aí, no primeiro momento, beleza, eu terminei de ler isso aqui, eu acho que isso não me passou efetivamente nada. Conversar com o autor. Expliquei todos os pontos e parabéns, Mauro. Você, por mais que tenha pouca idade, você é extremamente compreensivo e soube aceitar muito bem as críticas. Você foi muito maduro. Inclusive, ele permitiu que eu gravasse esse podcast. E conversando com o meu noivo, que eu comecei a contar as histórias. E assim, quando você está contando a história, você vai imprimindo carga dramática à sua fala. E conforme você vai imprimindo emoção, vai ficando mais engraçado. Então,
as histórias deles são divertidas. O problema no livro tá na forma com que aquilo é passado. Outra coisa que me fez achar a leitura válida, mas depois que eu terminei de ler, lembrando, o livro não tem intenção de ser dramático não, nem de contar de uma realidade difícil. Ele vai contar coisas que acontecem na vida do Gaspar. O livro tem o objetivo de contar as coisas que acontecem na vida do Gaspar. O Gaspar é um menino de classe média, o Gaspar é um menino que tem as coisas, mas ele já tem que lidar com algumas questões muito complicadas, como os amigos de infância crescendo e usando droga, como gente que sai da Angola e vai morar em Portugal, então ele tem que lidar com essa distância. E principalmente, eu acho que a parte do texto que mais me pegou por sabe? Pelo sentimento de foi a passagem do texto que ele fala que a professora liberou eles pra tomar água. E aí, todos eles saíram correndo. E ele não compreendeu direito o porquê que eles estavam correndo de verdade. E a real é que eles estavam correndo pra tomar água, porque não tinha nada pior do que você chegar pra tomar água e a água acabou. Isso foi marcante pra mim, porque automaticamente me remeteu a um episódio que aconteceu na minha escola, aqui em Hortolândia, que quem estudou lá e está escutando o Chá da Tarde vai identificar, porque foi um bagulho muito sério, muito assustador e cômico, né? Acabou a água da escola. Acontecia de vez em quando. E nós não saíamos mais cedo do integral por motivo algum. Então, a diretora olhou pra cara da vice e falou, vamos buscar água para os alunos. E foram as duas buscar água para os alunos, porque só faltava as aulas da tarde. E aí tava tudo bem. Quando, de repente, uma aluna do segundo ano levanta-se no alto de sua rebeldia e grita, nós não podemos ficar na escola sem água. Isso é um absurdo. Porque nananana, e a gente tava no intervalo do almoço. A gente ia ter mais um intervalo e depois a gente ia embora. O terceiro ano, em peso, olhou para aquilo, deu risada, olhamos um pra cara do outro, porque a gente já sabia como é que funcionava a situação ali na escola. E quando deu o horário, porque a gente não tinha sinal, subimos para a sala. Algumas pessoas do segundo ano subiram também e ficou quase todo o primeiro ano que estava chegando ali, ainda não tinha entendido o esquema da escola, e umas pessoas do segundo, uns para olhar o que ia dar, outros porque queria participar da bagunça. Nós só escutamos os gritos. A diretora e a vice, quando voltaram e viram aquela situação, aquela menina no auge do seu privilégio em cima de uma mesa, gritando, queremos água, ela colocou o primeiro e o segundo ano, todo mundo sentado bonitinho, no chão do pátio, e deu um esporro neles. Mas um esporro. E esse trechinho de história, porque é uma coisa muito pequenininha, me lembrou disso. Pô, o maluco tá falando pra gente que é absolutamente normal você acabar a água na escola e ninguém vai morrer por conta disso e tá tudo bem, você toca pra frente e toma água em casa. Enquanto tinha uma adolescente revoltadíssima porque não, meu Deus, não tem água. Então você acaba ficando consciente de certa forma de alguns privilégios que você tem na sua vida e você não se dá conta. Fora que o Gaspar, ele trata de uma forma muito adulta, que me surpreendeu e até me fez revirar os olhos algumas vezes sobre toda essa questão de amigos que usam droga. Sobre você ser um bom aluno, mas teu objetivo não é aquele. Você não tá ali, você tá ali pra estudar, mas você tá pensando em outras coisas que são coisas que a gente pensa durante a escola. Ele fez apontamento sobre professores que têm preferências por aluno, e a gente sabe que tem, e se você olhar na minha cara e falar que o professor não tem preferência, é porque você é o preferido do professor. Ele fez referências ao bullying, chamavam ele de um nome na escola, que se fizessem isso aqui no Brasil, hoje em dia, possivelmente, isso ia dar uma treta, uma confusão, ia todo mundo parar na delegacia. E ele fala também de imaturidade emocional para entrar em alguns relacionamentos, tanto de meninas quanto de meninos de 14, 15 anos. E isso é real, gente. Quando a gente tem 14 anos, a gente quer acreditar
que nós temos maturidade pra entrar numa relação porque eu já sei dar uns beijinhos. E do nada você percebe, ok, eu sei dar uns beijinhos e aí? Caguei. Eu sei dar uns beijinhos, mas eu não sei como reagir quando a pessoa fala que simplesmente não quer mais ficar comigo. Essa pessoa também não consegue compreender porque ela também não quer mais ficar comigo. E eu vou me sentir mal, e se eu virar pra um adulto e falar que eu estou me sentindo mal porque a minha peguetezinha não quer mais beijar a minha boquinha, ele vai me tratar com descaso e vai dar risada da minha cara. Isso quando você tem liberdade suficiente para falar com um adulto sobre isso. E o mais legal, as meninas que meio que desprezam ele, não dão moral pra ele não trata elas depois como umas grandes filhas da puta, como você espera de um menino dessa idade. Ele trata elas como meninas que talvez não tenham lá exatamente alguma maturidade pra lidar com isso ainda, reconhecendo que ele próprio também não tem. E isso é legal, você vê o crescimento do Gaspar no meio do livro, os conceitos que se alternam, mas é como eu falei, o foco do texto, mas é como eu falei, o foco do texto é contar mini histórias que aconteceram na vida do Gaspar, que ele só se ferra. Por quê? Porque normalmente ele tá junto das bosta, mas ele nunca faz as merdas sozinho, só que só sobra pra ele. Bom, o que eu tenho pra falar do texto dele é isso. Tá cru, gente. Se você for lá ver, é interessante pela experiência de ler o texto de outra pessoa, de uma pessoa de outro país. Mas se você for lá, efetivamente você vai perceber que é um texto de uma pessoa inexperiente. Não tem problema, até porque ele tem 14 anos. E para um menino de 14 anos que escreve daquele jeito, ele tá indo muito bem. Se alguns autores que se sentirem mais didáticos quiserem passar no texto dele e fazer algumas observações, é sempre muito proveitoso. Ele aparentemente é uma pessoa que está extremamente disposta a receber críticas construtivas. Então, galera, vai lá. E é aquele negócio, incentivem pessoas a escrever. Incentivem. Ainda mais quando é uma pessoa tão jovem que está tão interessada nas letras. É isso, gente. Estamos na última semana. Como vocês sabem, semana que vem eu vou postar o último texto. Com o último texto vem o quê? Vem votação. Você que foi resenhado pelo Chá da Tarde, converse com seus familiares, conversem com seus amiguinhos, peçam para que eles votem nas enquetes, para isso aqui não flopar. Mês passado foi super legal, porque teve muita gente votando. E você, escritor, que mandou o texto para mim, não esqueça de pensar no tema. O tema tem que ser relacionado à escrita ou à literatura de alguma forma, como eu informei anteriormente, pra gente discutir, vai ser divertido. O primeiro cafezinho foi hiper legal e eu compreendo que ele teve pouquíssimas visualizações porque é um episódio de 2 horas, tá tudo bem. Se você tiver a oportunidade de assistir, vá lá. Se você não tiver também, não vai assistir nos vídeos que tem por aqui, que tem muito vídeo curtinho e tem muito áudio grande. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe. Se você tem algum amiguinho que escreve e precisa de um feedback, manda ele pra mim. Possivelmente as regras para participar do Chá da Tarde vão mudar a partir do 4º mês. Então, fiquem atentos. Não esquece de deixar a tua xícara em cima da pia. Um beijo e tchau!